Ela era a filha mais nova do rei Saul e foi dada como esposa de Davi depois que Davi venceu 200 filisteus. Mas num certo dia, quando Davi voltava para casa com a arca da aliança para abençoar o seu lar e a nação de Israel, Mical se debruça na janela e diz num tom de crítica e uma crítica dura, dizendo: quão honrado foi o rei de Israel descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de seus servos, como sem pejo se descobre qualquer um dos vadios. E eu separei 10 lições sobre esta passagem e mais um bônus lá no final do vídeo. Se você acompanhar até o final, vai receber 11 lições. Leia a passagem que está escrita em 2 Samuel, capítulo 6, 16, em diante, e confira aqui a aplicação pessoal para a sua vida. E a minha oração é para que Deus te leve além das lições que eu passar aqui para você. Se você deseja, venha fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. O link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e nos comentários deste vídeo também. Agora sim, sem perda de tempo, vamos romper as críticas e mergulhar nessa palavra. Primeira lição: falta de posicionamento causa esterilidade. Irmãos, Mical não nasceu estéril. Ela nasceu para gerar, mas ficou estéril por causa dos seus posicionamentos errados. Tem muita gente, irmãos, que nasceu com tudo nas mãos, mas a forma como se comporta faz as portas se fecharem na vida dele e na vida dela. A falta de uma postura cristã faz muita falta. Além disso, causa uma tremenda esterilidade espiritual. Como nos posicionamos quando o pecado bate na nossa porta? Aceitamos como algo normal ou, além da gente resistir, a gente denuncia que a prática do pecado também afasta o homem de Deus? Como nos posicionamos? Mical se posicionou, irmãos, de forma errada e ficou estéril. Mas Ana se posicionou de forma correta, buscando a Deus em oração e foi mãe de filhos. De que lado vamos estar no vale da decisão? De que lado vamos nos posicionar? Segunda lição: se você faz para Deus, tem alguém que vai te criticar. Davi disse, irmãos, que estava se alegrando na presença de Deus, ou seja, o que Davi estava fazendo não era para ele, não era para o homem, era para Deus. E quando fazemos algo para Deus, as Micaus da vida se incomodam. O maligno quer te parar porque o que você está fazendo é para Deus. É por isso que o maligno quer te parar. Só que quanto maior for a oposição, maior é o sinal de que aquilo que você está fazendo é para Deus e deve continuar. O que Neemias fazia era para Deus reconstruir aquilo que estava destruído. Foi por isso que os inimigos se levantaram. O que Estevão fazia era para Deus testemunhar que Jesus era o Messias prometido. Por isso que ele vai ser apedrejado. O que Paulo e Silas fazia era para Deus pregar o evangelho na Europa e expulsar o espírito maligno daquela jovem. Por isso que eles foram jogados na prisão. Entendeu o porquê de toda essa oposição? É porque você faz para Deus. Terceira lição: quem está na janela só vê defeitos. Eita, irmãos, olha que coisa linda. Davi está trazendo a arca que estava há vários anos fora do lugar. Ele está trazendo a arca para o lugar de origem. Que bênção! E isso, irmãos, já era uma grande vitória, porque a arca simbolizava a presença de Deus. Mas Mical não está no meio do grupo. Ela não empenhou esforços para buscar a arca.
ela nem sequer sabe a luta que foi, irmãos, para aquela arca chegar até ali. Ela também nem sequer perguntou ou procurou saber dos fatos. Ela, da janela, já foi criticando. Geralmente é assim, irmãos. Quem fica à distância só critica. Quem fica vendo os outros fazerem quando pode ajudar, mas não ajuda, só critica, irmãos. Não aceite ficar na janela. Arregace as mangas e põe as mãos no arado. Na obra do Senhor, não seja tão crítico a ponto de ver só defeitos e ignorar os acertos. Sabe por quê? Quem está envolvido não tem tempo para criticar da janela. Só quem está fora da janela consegue ver as qualidades das pessoas ao invés de ver só defeito. Que injustiça! Quarta lição: quem se preocupa em criticar se esquece de frutificar. Em 2 Samuel 6,23 diz que Mical, a filha de Saul, não teve mais filho até o dia da sua morte. A crítica de Mical deixou ela estéril. Sabe por quê? Porque os críticos são infrutíferos. Os críticos se preocupam tanto em criticar que se esquecem de frutificar. Só criticar causa esterilidade. E se você parar na barreira dos críticos, sabe o que acontece? Você fica igual a eles, infrutífero, infrutiferar. Já vi, irmãos, muitas pessoas parar na arma maligna da crítica destrutiva. Mas quer um conselho? Não pare. Lembre-se de que você está fazendo para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quinta lição: quem não tem relacionamento com Deus não entende quem tem relacionamento com Ele. Mical, irmãos, não tem relacionamento com Deus. A arca, que era símbolo da presença de Deus, está no meio do povo, voltando para a cidade, e ela estava na frente dela, a arca, e ela ignora, irmãos, a presença de Deus e começa a criticar Davi. O que é isso? Com isso eu aprendo, irmãos, que enquanto você não tiver um encontro com Deus, você jamais vai entender o fato da sua esposa, do seu esposo, ter um encontro com Deus. Enquanto você não tiver relacionamento com Deus, você jamais vai entender por que essa pessoa, sempre que pode, vai para a igreja, sempre que pode, lê a Bíblia e ora. Você jamais vai entender isso se você não tiver comunhão com Deus. Tem coisas, irmãos, que a gente só entende quando Jesus é o Salvador da nossa alma. Aí você sai da janela e vem para adorar na presença dele, mas só entende quem tem. Sexta lição: não deixe o seu relacionamento com o rei se esfriar. Irmãos, o relacionamento começou bem. Mical era cheia de amor e respeito por Davi. Por Davi, Mical estava disposta a colocar a vida dela em risco. Em 1 Samuel 19, Mical ela fica sabendo, irmãos, do plano que Saul, que era pai dela, tinha para matar Davi. E para salvar a vida de Davi, ela desce Davi por uma janela. Olha o nível, irmãos, de amor. Mical começou dando a vida por Davi, mas infelizmente, com o passar do tempo, o amor, o respeito de Mical por Davi foi se esfriando a ponto de Mical, que antes dava a sua vida, agora fazer pouco caso dele perante os outros. Cuidado para que o seu amor não vá se esfriando por Jesus. A Bíblia diz que o amor de muitos se esfriará nos últimos dias. Se o amor se esfriar, vamos perder o desejo de estar na presença dele. Vamos, irmãos, fazer por fazer, não haverá vida naquilo que fizermos para ele. Vamos perder, irmãos, o combustível que nos move na direção dele, que é o amor. Jamais perca seu primeiro amor pelo Rei dos Reis. Todos os dias precisamos decidir amar, porque o amor está no campo da decisão. E eu decido carregar a minha cruz por amor de
Os anos serão fatores que contribuirão para o amor aumentar e não diminuir. Sétima lição, espectador ou adorador? No versículo 16 de 2 Samuel, capítulo 6, a Bíblia diz que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, expectando, irmãos. Enquanto Davi adorava, Mical só espiava. Davi nunca teve, irmãos, esse estilo de espectador. Sabe por quê? Quando Golias estava afrontando o exército de Israel, a Bíblia diz que Davi foi levar lanche para os seus irmãos e que os irmãos dele, que quando estavam lá no fronte de batalha, naquele dia, Davi disse assim, ó, eu não vim aqui para expectar, eu não vim aqui para ver. Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ou seja, Davi demonstrava com essa palavra que não estava ali para ser um espectador, um observador, um caçador de defeito, ou só para ver os outros fazendo. Amém? E no campo da adoração, irmãos, Davi também não era um espectador. Ou somos Davi ou somos Mical no território da adoração. Ou estamos adorando ou estamos apenas vendo os outros adorar ou apenas vendo os outros fazer. De que lado você está? Do lado da arca ou na janela? Oitava lição, Mical perdeu a grande oportunidade de entrar para a família de Jesus. Irmãos, da linhagem de Davi foi de onde veio Jesus, o Messias prometido. Mical poderia muito bem fazer parte dessa história. Casada com o rei Davi, Mical poderia ter gerado filhos de Davi e assim, irmãos, entrar para a história do Messias. Que coisa, irmãos! Mas ela perdeu essa grande oportunidade. E eu aprendo que tem gente perdendo a oportunidade de entrar para a família de Jesus. Sabe por quê? Porque é crítica demais. Nada na igreja está bom. Critica tudo. Qualquer coisinha que ele ou ela achar que saiu da curva ou que deveria ser do jeito dela, já sai reclamando e nunca mais volta para a família de Deus. Parece, irmãos, que o culto é feito para essa pessoa, mas não é. Amém? Porque quem vem para adorar, o foco não está nas pessoas, está em Jesus. A família de Jesus, que é a igreja, é formada de pecadores, lavado e remido pelo sangue de Jesus, e que Jesus ama esses pecadores lavados e remidos. Eles não são perfeitos. Nona lição: o que está travando sua adoração a Deus? Irmãos, mesmo Davi sendo criticado, ele não permitiu ser travado. A adoração de Davi a Deus não foi afetada pela crítica de Mical. Muitos irmãos, quando recebem uma crítica, às vezes dura, às vezes pequena, amém? Uma crítica destrutiva, acabam sendo travados. O que tem travado você no reino de Deus? Foi uma crítica? Foi um mau exemplo? Foi um problema? O que te travou? Sempre, irmãos, vai haver alguém tentando nos travar, mas que a sua resposta seja a mesma de Davi, no versículo 21. Perante o Senhor me tenho alegrado. O que você está fazendo é para Deus. Em outras palavras, Davi está dizendo, eu estou fazendo para Deus e não para você, dona Mical. Só para na crítica dos homens quem está fazendo para os homens. 10ª lição, é privilégio ser criticado por fazer o bem. Irmãos, Davi está fazendo algo bom. Davi está fazendo algo que agrada a Deus. Se Davi estivesse sendo criticado por estar fazendo algo errado, não digo nada, mas Davi está fazendo o que Deus quer que Davi faça. Jesus disse, irmãos, que bem-aventurados somos nós quando por causa do bem nos injuriarem, nos perseguirem por estarmos fazendo uma coisa
boa. Você está sendo criticado porque está fazendo algo bom? Então glorifique a Deus e siga em frente. Teu compromisso é com Deus, porque bem-aventurado, bem-aventurada sois vós. Receba um bônus agora, você que acompanhou até o final. Só critica quem não conhece a sua história. Mical, irmãos, não sabe a luta que foi para a arca chegar até ali. Ela não sabe que Uzá morreu quando foi tocar na arca. Ela também não sabe quantas gotas de suor foram derramadas até a arca chegar ali. Quem não conhece a sua história pode até te criticar, mas só Deus e você sabe o que foi necessário para você ter a unção do Espírito Santo hoje e ser uma bênção nas mãos de Jesus. Ei, continue fazendo um bom trabalho para Jesus. Você sabe o que você precisou fazer para chegar até aqui. Não é uma crítica que vai te parar, não é uma oposição que vai te parar. Sabe por quê? Você sabe o tamanho do perdão que Jesus liberou sobre a sua vida. Que Deus te abençoe muito. Eu amei essas lições. Essas lições falaram muito comigo, irmãos. Que Deus continue falando também ao seu coração. Não pare na barreira da crítica. Amém? Quem está na janela não sabe nem da metade da sua caminhada com Deus. O que você passou para chegar até aqui? Amém? Foi uma guerra, foi uma luta e não é uma crítica que vai te parar, ou não são, até pode ser várias críticas, que nada te pare. Amém? Que nada te impeça de se alegrar na presença de Deus, que nada te impeça de trazer a arca na vida de outras cidades, na vida de outras pessoas. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e aumente cada vez mais o seu conhecimento na verdade.